Vladimir Aras, vem para cá, junte-se a nós, já está aqui. Tudo bem? Um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos que assistem ao programa. Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer meu. Vladimir, a gente queria falar um pouquinho sobre a Lei Magnitsky, né? A gente teve recentemente aquela decisão do ministro Flávio Dino, dizendo que leis estrangeiras como a Magnitsky não podem ser aplicadas no Brasil sem uma homologação da justiça. Queria entender, na prática, como que isso se desdobra. Eu acho que está todo mundo discutindo isso nos últimos dias, né? Na prática, o que acontece? O que as empresas fazem? E como que a gente resolve essa situação que parece um pouco confusa, na qual as instituições estão aqui no Brasil e as empresas, né? Cumpre Brasil, cumpre Estados Unidos, faz o quê? Muito bem, Bia. Nós não estamos sozinhos, né? Eu digo Brasil porque a sanção, embora se dirija especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, na verdade, como é fácil perceber, não se trata apenas de uma punição, chamemos assim, a ele como pessoa física, porque se trata, de fato, de uma ação do Estado americano contra o Estado brasileiro, na medida em que os motivos pelos quais o ministro foi sancionado são suas decisões como juiz da Suprema Corte Brasileira, né? E essas decisões elas têm que ser ou revistas pelo próprio tribunal ou submetidas a algum tipo de escrutínio na forma da Constituição brasileira, o Senado, e não sujeitas a qualquer tipo de intervenção de autoridade estrangeira, tendo em vista que, como diz a Carta das Nações Unidas, não pode haver intromissão em assuntos internos, né? Mas, como eu disse, nós não estamos sozinhos. Por quê? Porque eu gosto de comparar, eu tenho comparado a situação da incidência do ministro Alexandre nesse programa Global Magnitsky Act, como, na verdade, como uma situação parecida com a dos procuradores e dos juízes do TPI. Não dá para comparar a situação do ministro com outros sancionados por Magnitsky. Por quê? Porque são gravíssimas violações de direitos humanos, torturadores, assassinos, pessoas muito violentas e grandes casos de corrupção. Então, o modelo mais adequado, me parece, é comparar, porque as sanções, no final das contas, são as mesmas, embora com rótulo diferente, com a situação do procurador do TPI, Karim Khan, dos seus procuradores assistentes e agora dos 6 juízes também do tribunal que foram sancionados. E ainda o caso da relatora especial das Nações Unidas para a Palestina, que é a Francesca Albanese, uma cidadã italiana. São, portanto, cidadãos de vários países, Reino Unido, cidadãos aqui da América do Sul também, que foram punidos pelo governo americano porque fizeram o seu papel como autoridade do sistema de justiça internacional, porque investigaram alguém que Trump não queria investigar. Do mesmo modo, o que acontece aqui com o ministro Alexandre de Moraes, por críticas que possa haver a sua conduta no Supremo, por decisões que não tenham respeitado o Tratado de Cooperação do Brasil com os Estados Unidos, isso não é suficiente para uma sanção tão potente quanto essa. E quanto ao ponto específico da sua pergunta, eu diria que existem alguns caminhos que podem ser explorados. E eu imaginaria 3 vias que poderiam ser buscadas, tanto por ele próprio quanto pelas instituições sancionáveis, não só os bancos, mas também prestadores de serviços em geral que sejam qualificáveis como U.S. persons. E quais são esses 3 caminhos? Boa. Bom, primeiro a gente pode pensar em quem seriam os legitimados para reagirem, Bia. Obviamente o ministro Alexandre de Moraes, como pessoa física, sendo ele o principal prejudicado, ele poderia, ao meu ver, buscar 2 alternativas nos Estados Unidos, que são alternativas que têm sido tentadas por quem se situa no mesmo lugar que ele. Medidas administrativas no OFAC, né, que é um escritório, buscar uma decisão administrativa em sentido contrário. Isso não é fácil, a probabilidade não é muito positiva, mas é algo que se pode tentar, até porque não seria a primeira vez que alguém seria excluído das sanções OFAC. Porque, vejam, a inclusão do nome dele lá se deu de modo unilateral, né? E como todos nós sabemos, no Estado de Direito, nós confiamos que os Estados Unidos ainda sejam um Estado de Direito, como nós, é possível questionar decisões administrativas mediante um contraditório no processo administrativo.
A segunda medida seria uma medida judicial, e aí ele poderia contratar um advogado com seus recursos próprios, ou a AGU, isso está permitido pela legislação brasileira, a AGU representá-lo dessa mesma forma por meio da contratação de um advogado nos Estados Unidos, um especialista nesses temas. Não são poucos os especialistas em lidar com esse tipo de sanção. A segunda via é a via do Estado brasileiro. Tá? O Estado brasileiro pode alçar esse tema a uma discussão entre chancelarias. Existe um instituto que se chama de proteção diplomática, não é a mesma coisa que imunidade diplomática, é outra coisa. A imunidade diplomática é para os diplomatas, a proteção diplomática alcança qualquer cidadão. E isso permite que o Estado, o governo da nacionalidade dessa pessoa, apresente uma espécie de endosso às suas reclamações diante de violações de seus direitos humanos por um Estado estrangeiro. Esse é um cenário muito, muito compatível com o que nós estamos vendo, de modo que os governos poderiam conversar em alto nível sobre essa questão da sanção ao ministro Alexandre. Até porque quando os Estados Unidos sancionam pessoas assim, nós estamos diante de governos falidos, de estruturas totalitárias, de países que foram capturados por organizações criminosas. Não é o caso do Brasil. Então se pode muito bem estabelecer um nível dialógico entre o Departamento de Estado e o governo brasileiro. E o terceiro aspecto, que me parece interessante, e eu acho que ele não pode ser negligenciado, é o caminho das instituições sancionáveis. E eu tenho preferido dizer instituições não sancionáveis porque não são apenas os bancos, são prestadores de serviços, em geral, que se encaixem no critério de pessoas norte-americanas, né? US persons. Então, pessoas físicas e jurídicas dos Estados Unidos. Então, pode ser uma empresa como a Microsoft, pode ser uma empresa como a Amazon, pode ser uma empresa qualquer que esteja obrigada a cumprir Magnitsky, não apenas um banco. O que é que eles podem fazer? Eles têm uma via, que é uma via que protege o próprio interesse do banco nas suas relações econômicas, em manter seus contratos aqui, né? E é buscar a justiça norte-americana. Mas não só a justiça americana, existe um precedente recente de medida cautelar contra a aplicação de sanções, eu posso citar isso se tiver tempo, mas existe também o caminho das licenças prévias. O OFAC tem um regime em que eles permitem, essa entidade permite a certas pessoas jurídicas que peçam autorização a ela que continuem relações negociais. E aí, para sopesar a concessão ou não desse tipo de licença especial, eles levam em conta o nível dos contratos que são mantidos com essas pessoas sancionadas. Então, digamos que o Banco do Brasil, para ficar um exemplo mais claro, o Banco do Brasil tem importantes contratos com o Judiciário brasileiro e com o Supremo Tribunal Federal. E ele vai ao OFAC e diga: eu preciso manter esses contratos. E aí peça uma autorização especial para que esses vínculos jurídicos aqui no Brasil sejam mantidos sem que a instituição financeira seja punida nos Estados Unidos. Então, isso já foi feito em algumas outras situações e não sei por que ainda isso não se cogitou, pelo menos publicamente. Vladimir, eu queria te pedir só para você esclarecer esse conceito do US person, que é uma coisa que muita gente não entende o que significa. E também, você falou rapidamente ali, mas só lembrar de novo o que é o OFAC. O OFAC é o escritório que cuida de ativos estrangeiros nos Estados Unidos. Guilherme, eu estive lá em 2003, naquele caso Banestado, né? Fui lá com a CPI do Banestado, na época eu estava como procurador da República em Foz do Iguaçu, cuidando dessas investigações transnacionais, e eles cuidam de controle de ativos financeiros estrangeiros que circulem pelo sistema financeiro norte-americano e também cuidam desses regimes de sanções, que não é apenas a Magnitsky. Existem inúmeros regimes sancionatórios. Existem regimes sancionatórios para países, eles sancionam Cuba, Irã, Sudão. Existem sistemas sancionatórios para entidades terroristas como Talibã, Al-Qaeda, etc. Existem os regimes sancionatórios como esse Magnitsky, que cuidam do tema corrupção e direitos humanos. Então, eles coordenam essas listas, consolidam essas listas, fazem publicações específicas com os nomes de pessoas físicas e jurídicas e entidades, por exemplo, o PCC, que não é uma pessoa jurídica,
está nas listas de narcotraficantes, né, dos modelos de punição narcotraficantes. Então, existem vários grupos. Substancialmente, essas sanções se voltam para impedir que pessoas norte-americanas, as tais US persons, que são pessoas jurídicas e pessoas físicas que têm residência nos Estados Unidos ou têm negócio nos Estados Unidos, estão evidentemente sujeitas diretamente à jurisdição americana. Não é qualquer pessoa, apenas alguém que realmente tem um vínculo jurídico-econômico com a praça financeira norte-americana, com a economia norte-americana, ou seja, um cidadão norte-americano, de modo que alcançar outras pessoas para além disso é um pouco mais complexo do que parece. De todo modo, muitos bancos brasileiros têm operações nos Estados Unidos e se qualificam como US persons e, portanto, estariam sujeitos não à sanção primária, que é aplicada ao ministro Alexandre, mas às sanções secundárias, por descumprirem os bloqueios, digamos assim, os bloqueios relacionais, de relacionamento, que são estabelecidas com a pessoa primariamente listada naquele rol mantido pelo OFAC. A gente tá agora com quase 170 pessoas ao vivo com a gente nas diferentes plataformas. Lembrando que quem não está inscrito no Amado Mundo, se inscreva, ative as notificações para não perder nada do matinal aqui. Doutor Vladimir Arias, eu queria te fazer mais uma pergunta sobre esses conceitos e entender o funcionamento da Magnitsky. A gente, na semana passada, viu muito a confusão dos bancos, né, brasileiros, se vão, não vão cumprir. Você deu algumas entrevistas sobre isso. Eu queria entender o seguinte: hoje, o que o banco brasileiro é obrigado mesmo a cumprir em relação a um sancionado, e o que ele pode não fazer, e o que ele pode fazer para manter, de alguma maneira, um correntista sancionado entre os seus clientes? Essa é uma pergunta muito difícil, Guilherme, porque nós não temos a base fática documental das sanções concretamente. Temos a divulgação, a inclusão do ministro na lista. Então, daí seria muito importante que houvesse uma solicitação dele próprio, do governo brasileiro, dos fundamentos pelos quais ele foi sancionado e o nível dessas sanções. Se essas sanções estão no nível, digamos assim, mais baixo ou no nível mais acentuado, porque as consequências podem ser diversas. Na prática, o que acontece é algo muito semelhante com o que aconteceu com o meu colega, o procurador do TPI, o procurador Karim, que, como eu disse, é um cidadão britânico. Ele teve não só bloqueios financeiros, bloqueios de contas bancárias, mas também bloqueios de acesso a serviços tecnológicos, tendo como fornecedores empresas norte-americanas, e o caso foi a Microsoft. A Microsoft tinha um contrato com o Tribunal Penal Internacional e ele utilizava esses e-mails, todo o pacote, né, Microsoft, e por conta da sanção americana, a Microsoft teve que desconectar a conta dele. Ele passou a usar uma conta de um servidor chamado Proton, que fica na Suíça e que está isolado das sanções. Então é mais ou menos a mesma coisa que outras pessoas sancionadas por Magnitsky fazem. Abrem relacionamentos bancários com entidades que não têm ligação direta com os Estados Unidos, portanto não são US persons, não operam em dólar, não têm uma relação direta com entidades norte-americanas, não transitam operações internacionais pelo mercado dos Estados Unidos, e esse é um problema, né? Transferências internacionais feitas com bancos correspondentes nos Estados Unidos, usando o dólar como moeda desse diálogo econômico internacional, isso não é mais possível para pessoa sancionada. Mas existem alternativas de usar essas empresas que estejam, digamos assim, desconectadas. E a sua pergunta, Guilherme, permite que vocês aí discutam em um momento posterior com especialistas o tema da soberania tecnológica e soberania econômica, porque no final das contas é disso que nós estamos falando, né? A atividade de uma autoridade brasileira, certo ou errada, não importa se ele está certo, Alexandre, ou se está errado, a autoridade é uma autoridade brasileira que só está sujeita ao Brasil, ser impactada por interferências econômico-financeiras e tecnológicas que vêm de uma grande potência internacional e que resultam exatamente da nossa dependência tecnológica e da dependência
do sistema financeiro, que é enormemente controlado por Washington. Temos tempo para mais uma perguntinha aqui, Guilherme? Temos sim, vamos lá. Vamos lá. Doutor Vladimir, mas muita gente criticou a decisão do ministro Flávio Dino, dizendo que como não foi num processo relacionado a Magnitsky, causa mais confusão, e que, enfim, veio muito debate depois disso, né? Queria entender, eu já ouvi o senhor falando que ele nada mais fez do que dizer o que todo mundo já sabe, que precisa passar pela justiça brasileira, que uma determinação estrangeira não vale aqui imediatamente. Queria ouvi-lo. É isso? O ministro Flávio Dino inovou em alguma coisa? Como que o senhor viu essa decisão? Não inovou em nada, Beatriz. Na verdade, a decisão só enuncia algo que já está previsto na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a lei dos anos 40, há muito tempo. Está previsto na legislação brasileira desde o início do século XX. Né? Então, não é novidade que atos, decisões estrangeiras só valem no Brasil se forem reconhecidas e homologadas. Isso é importante também, né, pensar. Sua pergunta permite a gente pensar no que se pode fazer na jurisdição interna. Os próprios bancos que se sentem espremidos aí entre esse choque das duas ordens, né, uma ordem internacional estrangeira e uma ordem brasileira, eles podem iniciar procedimentos de homologação aqui no Brasil, porque não é simplesmente cumprir a decisão americana. Essa decisão americana, para valer aqui, ela tem que ser homologada no Brasil. E essa homologação no Brasil se faz por um procedimento constitucional previsto no artigo 105 da Constituição. Então,